A minha apresentação ela é bastante curta e ela vai falar sobre o processo de criação do sistema de monitoramento, o que foi feito até agora e quais são as expectativas, né? Então, a ideia do sistema de monitoramento ela surge no final de 2013, em função do trabalho que a gente fez durante o ano, mexendo com o ZEE e vendo uma lacuna que existia sobre o conhecimento da dinâmica de uso e ocupação no território do DF. Junto a esse problema, a gente já vinha com uma conversa com o que a gente denomina de Escola de Planaltina, né? Que é a Embrapa e a UNB de Planaltina, e a gente achava que devia ter um braço dessa Escola de Planaltina mexendo na política. E a gente, enfim, identificou no sistema de monitoramento uma porta para que isso acontecesse. E a gente escreveu um projeto, eu e a Carita, no final de 2013, e precisava de gente para trazer esse projeto. Então a gente foi trazer esse braço da Escola de Planaltina para cá, que foi o Glauber. E aí, esse projeto ele tem a seguinte problemática, né? Que é a alteração da cobertura da Terra, ela ocorre em função principalmente das atividades antrópicas. E essas alterações impactam nos ciclos biogeoquímicos e aumentam o custo de manutenção da sociedade. Então, você tem que abrir novas áreas, explorar novas áreas, trazer matérias-primas de outros lugares, energia de outros lugares, para fazer a manutenção, por exemplo, de Brasília. E o Estado, hoje, ele não dispõe de ferramentas eficazes para o monitoramento dessas mudanças. E aí, como dizia o Dadá, né, para toda problemática, a gente tem uma solucionática. E como a gente é ingênuo, a gente falou que a nossa solucionática é implementar um sistema de monitoramento eficaz. Ponto. E o professor Aldo, na época, comprou a nossa ideia, né? Então, o objetivo desse sistema é detectar e monitorar as alterações da cobertura da Terra no DF em escala espaço-temporal adequado à atividade de gestão do território. Isso é interessante, que a gente, quando fala dessa escala adequada, a gente não pode esperar anualmente, né, ou até pode, né, quando não tem outra condição, para identificar um desmatamento, uma supressão de vegetação, uma alteração de uso. E aí, como o Felipe explicou lá, que a gente tem aquelas escalas, né, espacial, temporal, radiométrica e espectral, para a gente é importante a resolução temporal. Então a gente fala assim, não, a gente tem que identificar o quanto antes uma alteração está acontecendo. E nessa de identificar o quanto antes, a gente tem que usar um sensor que tem uma resolução temporal alta, para que a gente possa, o mais próximo possível dessa alteração, a gente identificar ela. Então, o sistema ele é constituído por dois programas. Um programa de detecção de mudança, que tem como objetivo identificar e informar as mudanças tão logo elas ocorram, é tolerada a presença de nuvens. Por exemplo, hoje o céu do Distrito Federal está coberto de nuvens. Pode ser que ele esteja todo coberto ou só parcialmente coberto. Então, algumas áreas a gente não vai conseguir mapear e ver se teve mudança ou não. Mas não importa. Aqui não está coberta, a gente verifica. E quando ela não estiver coberta, a gente vai consolidar isso. E essa consolidação é no monitoramento das mudanças, que vai ser feita sempre no período seco. Então, aqui são a continuação das premissas, né? Então, a gente tem ali a resolução temporal mensal, né, da detecção de mudanças. O tempo é considerado o instante, então a mudança é considerada no momento da imagem. A resolução espacial é na casa da dezena de metros, né? A área mínima detectada é de 3,24 hectares, a abrangência DF e a condição climática é indiferente. No monitoramento das mudanças, a escala temporal é o ano, então a gente vai procurar sempre a melhor imagem do período seco para consolidar. O tempo é considerado o período, que a gente vai considerar que as mudanças ocorreram naquele período, eu não sei exatamente quando, mas foi naquele período. E aí, embaixo é tudo igual, sendo que a condição climática vai ser a estação seca.
Então, aqui são as etapas. A gente tem um mapeamento multitemporal e a criação da série histórica, o desenvolvimento da metodologia para detecção de mudanças. Então, o Felipe apresentou lá atrás as assinaturas temporais de cada classe. Então, hoje a gente sabe, já tem as nossas classes mapeadas, então é formar essas séries históricas para montar essas assinaturas. E uma vez que a gente tem essas assinaturas, identificar se um pixel que deveria ter determinada assinatura temporal está tendo outra assinatura temporal. Né? E a automatização, tanto do mapeamento quanto da detecção de mudança, implementação do monitoramento em si e a disseminação desses dados. Né? E aí, agora, a gente passar a palavra para o Glauber, que é quem fez todo o trabalho de mapeamento desses 30 anos. E importante de ressaltar o empenho. Né? Eu acho que é um dos mapeamentos mais extensos do DF, feito em pouco tempo e por uma pessoa só. Né? Então, tem bastante mérito. Bom, boa tarde. Como o Diego falou, eu sou o braço que liga ali a Escola de Planaltina Cacodeplan. Vocês podem ver que não é um braço muito forte, né? Mas um dedo, né? Talvez. Bom, esse estudo aqui é os primeiros resultados desse sistema de monitoramento. Então, é um estudo que a gente tentou identificar os padrões das mudanças da cobertura da terra no contexto das grandes bacias hidrográficas do Distrito Federal. Eu vou começar repetindo um pouco o que já foi dito, né? Então, vou iniciar aqui com a formação da paisagem. A gente pode considerar a paisagem como uma ampulheta, onde na parte de cima a gente tem os fatores que estruturam a paisagem. Então, o clima e a rocha como fatores de grande extensão, os solos e os organismos como fatores de pequena extensão, e o relevo como um elemento integrador de todos esses fatores. Então, a integração de todos esses fatores ao longo do tempo vai condicionar a paisagem, que seriam as propriedades emergentes. Trazendo para o contexto da paisagem do Cerrado, então a gente tem o Cerrado como o segundo maior bioma brasileiro, e dentre as 3 grandes savanas mundiais, o Cerrado se apresenta como um ambiente de maior diversidade biológica e heterogeneidade de paisagens. As características desse ambiente proporcionam o estabelecimento de atividades antrópicas, em especial atividades agropecuárias. Então, a gente tem que a maior pressão nesse ambiente, no bioma, as atividades agropecuárias, onde cerca de 80 milhões de hectares já foram convertidos para fins dessas atividades, o que equivale a cerca de 56% do bioma. Então, devido a essas pressões e devido a toda essa complexidade do ambiente, o bioma cerrado ele se mostra como um ambiente de difícil gestão. Então, aqui a gente mostra, Sano e colaboradores, eu sempre me atrapalho com esse negócio. Sano e colaboradores mostraram aqui a relação entre cobertura natural e cobertura antropizada. Então, é cerca de 50%, e como já foi dito, a região sul é a que está antropizada, né? E a região norte se mantém natural. Então, para facilitar a questão da gestão, foram delimitadas 22 ecorregiões, que são limites com similaridade ambiental. Então, nós estamos aqui no Planalto Central, e esses limites visam a melhoria das políticas de gestão do ambiente. Então, hoje, na destinação de recursos para a gestão, a gente tem que esses recursos são destinados em função de limites políticos. Porém, a unidade de gestão que a gente tem hoje são as bacias hidrográficas. Só que já existem estudos que mostram que dentro de uma mesma bacia hidrográfica a gente consegue identificar ambientes com potencialidades distintas. Então, a identificação desses ambientes é o que a gente chama de mapeamento funcional, que já foi dito pelos professores também, mas só
recordando. Então, dentro do Brasil, a gente tem 12 grandes regiões hidrográficas. Dentro do bioma cerrado, tem 8 dessas 12. E no Distrito Federal, a gente encontra 3 dessas grandes bacias. A bacia do Tocantins, do Paraná e a do São Francisco. Bom, então, nesse sentido, né, o objetivo desse estudo foi descrever a dinâmica de distribuição e alteração da cobertura do Distrito Federal ao longo de 30 anos, entre 1985 e 2015, em função dessas 3 grandes bacias hidrográficas. Então, a área de estudo é o Distrito Federal. Então, está aqui a localização aqui do Planalto Central em função do bioma cerrado e o Distrito Federal em função do Planalto Central. Aí, o limite das 3 grandes bacias e o Distrito Federal com uma área aproximada de 5.800 km². A metodologia que a gente utilizou. Então, primeiramente, foi a aquisição dos dados. Nós utilizamos dados dos sensores TM e OLE dos satélites Landsat 5 e Landsat 7, respectivamente. Esses dados eles são disponibilizados gratuitamente através de uma plataforma da Landsat 8, desculpa, através de uma plataforma da NASA e também pelo INPE. Depois foi realizada uma composição colorida que evidenciasse a vegetação. Então, essa composição, eu fiz essa chave de identificação que mostra quais são os padrões que foram utilizados nesse estudo. Então, esse padrão é referente a formações savânicas do Cerrado. Essas em vermelho e com formato linear representam as formações florestais. E esse padrão menos rugoso e um verde mais claro representa as formações campestres. Dentro das áreas de agricultura, a gente tem esse padrão geométrico e aparenta ser liso, né? Então, são as áreas de agricultura e os arredondados, os pivôs centrais. Aqui os padrões para áreas de reflorestamento, áreas construídas e corpos d'água. Bom, após isso foi feita a coleta da biblioteca espectral, que serviu como regiões de interesse para fazer a classificação supervisionada. Então, o dado, a imagem que a gente adquire lá dos sensores do Landsat, eles têm esse quadrante de 185 por 185 quilômetros, e cada pixel dessa imagem tem um quadrante de 30 metros por 30 metros. E dentro de cada pixel, a gente tem uma assinatura espectral. Então, foi feita a coleta das assinaturas espectrais para todas as classes e organizado essa biblioteca. Então, após isso, a gente realizou a classificação supervisionada com base no algoritmo Spectral Angle Mapper, o SAM, e gerou a primeira classificação, e essa classificação foi corrigida manualmente, por conta de algumas confusões que foram identificadas. Então, primeiramente, o resultado final da classificação supervisionada gerou um shape com quase 200 mil polígonos. E a gente identificava que tinha muito polígono que era do tamanho do pixel. Então, o primeiro trabalho foi limpar esses polígonos. Então, com a ajuda do Diego, a gente desenvolveu uma função, e essa função ela tinha algumas regras, mas ela considerava o tamanho mínimo de cada classe, de 3,24 hectares, e aí todos esses polígonos em vermelhinho, eles foram excluídos. Então, caiu de quase 200 mil polígonos para cerca de 16 mil polígonos. E aí foi feita a reclassificação com base num sistema híbrido, que leva em consideração o manual técnico do IBGE, de uso da terra, um trabalho apresentado por Araújo Filho e colaboradores, que tenta trazer um sistema de classificação para a cobertura da terra, e as formações vegetais, segundo Ribeiro e Walter, que está lá naquela publicação do Ecologia e Flora, que foi mostrado mais anteriormente.
Então, esse sistema ele tem dois níveis categóricos, onde o primeiro nível categórico são as principais coberturas que a gente consegue encontrar no Cerrado. Então, coberturas naturais, antrópicas, corpos d'água. O outros aqui são algumas coisas que a gente identificou que não se enquadravam em nenhuma dessas classes. E o segundo nível categórico é a subdivisão do primeiro nível. Então, a cobertura natural é subdividida nas 3 grandes formações vegetais, formação florestal, savânica e campestre. O antrópico em áreas agropastoris, que incluem agricultura e pastagem, áreas construídas, áreas de reflorestamento e áreas irrigadas por pivô central. E os corpos d'água representam reservatório, lago, rio. Bom, tendo essa classificação supervisionada, essa correção foi realizada para o ano de 2015, e tendo esse dado corrigido, organizado, foi feita a retroanálise com base no ano de 2015 para os demais anos. Então, de 2015 até 1985. Essa análise a gente usou períodos de 10 em 10 anos. E, após isso, foi feita a sobreposição com os dados de cobertura da terra, com os limites das regiões hidrográficas, a fim de encontrar, identificar os usos potenciais dentro de cada bacia hidrográfica. Bom, os primeiros resultados, né? A gente conseguiu observar que, assim como o Cerrado, o Distrito Federal tem uma proporção de 50%, né, 50-50, entre cobertura natural e antrópico, né? E que, ao longo desses períodos, a gente não observou mudanças tão drásticas, né? Teve uma perda de cobertura natural no primeiro período, de 1985 a 1995, de 141,4 quilômetros quadrados. E essa redução foi diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente queria detalhar um pouco mais, então foi feito um mapeamento do segundo nível categórico, e aí a gente consegue observar que as principais mudanças durante o período que a gente avaliou foi expansão de áreas urbanas e expansão também de áreas irrigadas por pivô central. Então, aqui a gente consegue ver como que foi essa relação. Primeiro, a gente vê aqui que a formação florestal teve uma pequena expansão. Isso pode ser explicado, como é uma expansão tão pequena, né, 5 quilômetros quadrados, pode ser fatores de sazonalidade entre um ano e outro, e também atuação de nuvem, sombra, e pode gerar esse pequeno erro, né? Ou então pode ser algum outro fator que está permitindo que esse ambiente se regenere. Bom, a formação savânica e a formação campestre a formação savânica teve aqui uma redução nos 2 primeiros períodos quase que igualitária, e lá no último período um pouquinho de aumento, que é igual aqui à formação florestal. A campestre a gente observa que teve uma grande queda aqui no primeiro período, e nos demais essa queda foi menor. Então, o agropastoril, ficou meio torto aqui, mas o agropastoril a gente vê que cresceu pouco no primeiro período, teve um aumento um pouco maior, né, no segundo período, e uma queda drástica aqui no terceiro período. E as grandes modificações se deram em área construída. Então, a gente observou aqui que no primeiro período cresceu 172 km² dentro de todo o Distrito Federal, e esse crescimento foi reduzindo, e teve uma queda de área reflorestada. E assim como o agropastoril caiu, a gente teve um aumento aqui considerável das áreas de irrigação. Então, a gente está observando aqui que a gente não teve um aumento de área urbana e de área irrigada, mas esse aumento ele não é proporcional com a diminuição das áreas naturais. Então, além de ter uma pequena conversão de área natural para a área antrópica, a gente teve modificações
alterações de usos antrópicos. Então, teve uma queda de reflorestamento e isso ocasionou em aumento de área de pivô central e aumento de área construída. Então, com isso, a gente consegue ver como que é a distribuição da cobertura dentro do Distrito Federal. E isso levanta algumas perguntas. Existe padrão de distribuição da cobertura da terra do Distrito Federal? E os limites hidrológicos, podem ser fatores determinantes desses padrões? Então, com isso, a gente tentou identificar esses padrões, fazendo a sobreposição com as bacias hidrográficas. Bom, então, olhando nos gráficos, a gente observa que, sim, existem padrões. A bacia do Paraná, ela se mostra como uma bacia de múltiplos usos. A bacia do Tocantins, uma bacia predominantemente natural. E a bacia do Rio São Francisco, uma bacia predominantemente agropastoril. Então, trazendo aqui a quantificação para a bacia do Paraná, a gente consegue observar que a área construída, toda a expansão de área construída foi basicamente dentro dessa, não toda, né, mas a principal modificação, expansão da área construída foi nessa bacia, principalmente aqui no primeiro período. E isso contrasta com a diminuição, né, a diminuição pequena aqui de formação savânica e campestre e também diminuição do reflorestamento. Dentro da bacia do Tocantins, a gente observa que não se teve grandes perdas de área vegetal, mas também não se teve grandes ganhos de áreas antrópicas. Então, a hipótese que se levanta é que essas atividades não são as atividades de maior pressão nesse ambiente. Então, é preciso estudos que levantem as pressões desse ambiente para poder traçar medidas, né? Eu não sei, a gente ainda não foi lá, mas eu tenho uma hipótese que essa bacia ela vai ter uma pressão relacionada à produção de energia com pequenas centrais hidrelétricas. Acho que quando a gente for fazer a validação, vai ser possível identificar. Então, a bacia do São Francisco ela se mostrou altamente com um potencial agrícola. E aí, a gente teve aqui diminuição em todos os períodos da classe agropastoril e o aumento das atividades, aumento das áreas irrigadas por pivô central. Isso retoma lá o que os professores falaram na primeira apresentação, de que as áreas propícias para o estabelecimento de agricultura e pecuária, elas já foram ocupadas. E talvez esse aumento de área irrigada seja, por conta disso, um reflexo disso, e acaba sendo um investimento em tecnologia para aumento de produtividade. Que aqui você sai de culturas anuais e passa para culturas perenes, né? Culturas com ciclo de vida maior que um ano. E a gente teve aquele aumento da formação florestal, ele se reflete aqui também. Então, além da possibilidade de ter sido questões sazonais, pode ser que esse aumento seja um reflexo da diminuição de áreas agrícolas de grande escala. Talvez essa redução esteja pressionando menos esses ambientes, e isso pode estar ocasionando nesse pequeno aumento, mas é uma hipótese também. Bom, as conclusões desse trabalho. Nos últimos 30 anos, a conversão da cobertura natural em atividades antrópicas se mantiveram relativamente estáveis. Então, a perda de cobertura natural foi de aproximadamente 195,1 km², o que dá aproximadamente 0,11% ao ano. Se for comparar com alguns estudos do Cerrado, essa redução é bem menor do que a do Cerrado. A do Cerrado eles estimam 1,2%, 1,4% ao ano. Observa-se alterações entre os antrópicos, né, áreas reflorestadas para áreas urbanas e agropastoris, e o crescimento de áreas irrigadas por pivô central, substituindo áreas de agricultura de larga escala.
Os limites hidrográficos apresentaram padrões distintos de distribuição da cobertura da terra. Então, a gente observou que tem a presença de usos potenciais para cada ambiente. Então, a Bacia do Paraná, múltiplos usos; Bacia do Tocantins, cobertura natural predominante; Bacia do São Francisco, atividade agropastoril predominante. E isso traz a importância da identificação dos limites ambientais, que isso vai colaborar com a elaboração de mapeamentos funcionais da paisagem e o auxílio nas tomadas de decisão acerca de gestão dos recursos naturais e do ordenamento territorial. Bom, algumas considerações finais, né? Esse trabalho ele é a primeira abordagem sobre a identificação de padrões aqui no Distrito Federal. Ainda é necessário um trabalho de campo, esses dados ficaram prontos há pouco tempo, ainda não foi feita uma validação, é necessário a validação desses dados. As etapas futuras, né? A gente já está pensando nisso, na plataforma onde o usuário vai poder acessar esses dados de forma menos burocrática possível. E a necessidade, né, de estudos com abordagem sistêmica que integrem os demais elementos da paisagem. A gente também já está discutindo sobre o mapeamento do relevo do Distrito Federal para relacionar com esses primeiros resultados. Então, por que o relevo? Porque o relevo se mostra como um fator determinante na distribuição dos solos e dos organismos. E o desafio, né, de toda essa sistemática e toda essa linha de pesquisa é elaborar estudos que contribuam com a melhoria da gestão dos recursos naturais e que sirvam de fomento a políticas públicas destinadas ao ordenamento territorial. Bom, primeiramente eu queria agradecer à Codeplan, a presidência e as diretorias por terem acreditado no trabalho, né? Primeiro o professor Aldo, que na época era o presidente interino. Depois, na chegada do Lúcio, ele acreditou também no trabalho, comprou a ideia. O Flávio e o Bruno também. Ao Núcleo de Geoinformação, todos os membros do Núcleo, inclusive os que não estão mais presentes, né, a Carita e o Reno, que também sempre apoiaram e deram forças para o trabalho. E a Embrapa Cerrados e a Universidade de Brasília, na presença dos professores e orientadores também, que vem proporcionando e auxiliando da melhor forma possível o desenvolvimento de todas essas atividades. Obrigado.